Shalom, Haverim, Shalom, Haverot. Estamos aqui regravando novamente a aula de Devarim, capítulo 28. Deu algum problema na nossa gravação da transmissão do YouTube. E vamos gravar para poder dar continuidade aos nossos estudos, que estamos agora completando um ciclo trienal de 3 anos e meio de estudo de Torá. Em breve a gente vai estar recomeçando novamente os nossos estudos, iniciando um novo ciclo de 3 anos e meio. E essa Parashat, Devarim capítulo 28, ela tem uma grande lista de maldições. E até aqui, Devarim 27 para trás, nós estudamos uma grande quantidade de mitzvot e uma grande quantidade de halachot. Mas agora nós nos deparamos com Devarim capítulo 28. E seria muito fácil a gente passar por Devarim e a gente não prestar atenção nessa quantidade de maldições. Nós até tentamos fazer isso em nossas vidas, não prestar atenção em certas coisas que às vezes não são muito agradáveis, mas se está escrito na Torá é porque é muito importante. Então, as 12 tribos de Israel, elas foram colocadas 6 tribos em um monte e 6 tribos em outro monte. No Monte Gerizim, as 6 tribos elas tinham que declarar as brachot, as bênçãos, e no Monte Eival, as outras 6 tribos elas tinham que declarar as maldições. E algo que é muito importante para nós, algo que a gente tem que saber, e a gente não pode esquecer disso em momento algum, que é muito importante, é saber que tanto bênçãos como maldições, elas são situações de retorno dos céus. A gente escolhe o que planta, mas a gente não escolhe o que colhe. A gente escolhe o que planta. A gente tem que saber o que nós estamos plantando. Nós temos que estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo, porque vai ter retorno. E bênçãos e maldições são 2 situações de retorno dos céus. Então vai depender de você. Obviamente, nós já conversamos sobre isso em nossos estudos, que às vezes o mal, às vezes coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, com pessoas justas, mesmo porque nós vivemos em um mundo onde as ações e as reações elas são cruzadas com o comportamento, com as escolhas de outras pessoas. Nem tudo que acontece com você foi sua escolha. Muitas coisas que acontecem com a pessoa pode ter sido escolha de outra ou de outras. E é bom a gente saber disso. Então, em um monte, os israelitas, eles declaravam as bênçãos no Monte Gerizim, e no Monte Eival eles declaravam as maldições. Agora, uma coisa que é muito interessante disso tudo é que o lado que declarava as maldições, o lado que pronunciava as maldições, eles tinham que declarar essas maldições conforme elas estão escritas literalmente na Torá. Mas aqueles que declaravam as brachot, as bênçãos, eles, de uma certa maneira, eles ocultavam as bênçãos. Diziam, por exemplo, bem-aventurado aquele que não faz imagem de ídolos, imagem esculpida, bem-aventurados são aqueles que honram pai e mãe, etc. Então, era uma forma muito mais suave, mais sutil de falar das bênçãos. Enquanto as maldições, a forma de falar delas é uma forma muito mais agressiva, muito mais literal, muito mais clara, para que fique bem claro todas essas maldições. E a gente pode até comparar isso com ouro, por exemplo. Você não acha ouro no chão jogado assim, mas uma pedra que não tem algum valor financeiro, algum valor monetário, o chão está cheio de pedras. Assim são as maldições. As maldições brotam como pragas.
Agora, um ouro, um diamante, uma pedra preciosa, um rubi, esse aí vai estar muito bem guardado, vai estar em um local muito especial. E aquilo que tem valor tem que ser trabalhado, tem um custo, tem um preço, exige da sua parte uma dedicação. Praga, ela simplesmente ela nasce no chão. Não precisa de chuva, não precisa de você adubar o solo. As pragas simplesmente elas nascem no chão. Problemas também são assim. Óbvio que tem maldições que é resultado das ações das pessoas, mas a facilidade das maldições brotarem por conta de maus comportamentos é muito maior do que as bênçãos. Agora, se você quer uma planta frutífera, se você quer um pé de couve, uma rúcula, um pé de tomate, você vai ter que limpar o solo, vai ter que plantar uma semente, vai ter que escolher a semente que você quer, do fruto que você vai querer consumir depois. Então, essa é uma grande diferença entre bênçãos e maldições. Agora, por que a Torá ela oculta as bênçãos, mas as maldições ela deixa explícita, né? Bom, o fato é que uma maldição, né, como a gente acabou de falar, ela brota muito fácil da terra. Enquanto a bênção, que é oculta, ela necessita ser trabalhada. Eu quero falar muito isso mesmo, eu quero repetir isso aqui para você gravar isso bem. Bênção exige trabalho. Maldição, ela brota como praga. Basta você cometer algum erro, basta você não cuidar da terra, você não limpar a terra das pragas, que elas vão brotar. Então, criar maldição é muito fácil, mas criar uma bênção é muito difícil, muito difícil. E, de uma certa forma, né, cada ser humano, cada um de nós, quando Adão foi criado, por exemplo, ele não foi feito com maldição, ele não foi feito com nenhuma maldade, ele foi feito só com bênção, só com bem, só com justiça. Ele foi feito com um coração bom, com atos bons, atos elevados. Então, a maldição, nós não fomos feitos com maldição. A maldição, ela é produzida depois. Então, de uma certa forma, nós já temos uma tendência natural, né, de bênçãos, de coisas boas. Mas, infelizmente, as pragas estão aí disponíveis. O que mais tem no mundo, o que você mais escuta, o que você mais vê, o que você mais vivencia, são problemas. Enquanto para você ter alguma coisa boa, para você ter algum sucesso, para você ter algum ganho, tem que suar muito, tem que trabalhar muito. Então isso é a natureza. A natureza humana, ela, de uma certa forma, ela não é má. Mas o mal pode ser desenvolvido de acordo com a maneira que a pessoa lida com a vida, de acordo com o ambiente que ela está. Então, até pessoas más, lá no fundo, ela tem uma natureza boa. E, naturalmente, né, nós achamos que o ideal, a gente sempre espera o bem. Essa é a nossa natureza. E muitas vezes, e eu digo muitas mesmo, a gente persegue o bem e a gente acaba causando mal com as nossas tentativas. E quantas vezes um bem que você procurou, que você buscou, no final, ele se voltou contra você. E aí você tem uma maldição aí na sua mão. E nós somos seres dentro da nossa natureza, nós somos seres incapazes, né, de suportar tantos castigos, tanto sofrimento, tanta dor. O ser humano, quando ele passa por muito castigo, quando ele passa por muita dor, por muito sofrimento, a tendência é que a pessoa desanima, que a pessoa se deprima, que a pessoa
fique ansiosa, vários gatilhos, vários problemas começam a aparecer na vida dessa pessoa. E a vida fica muito mais difícil. Mas receber muitas bênçãos, a gente também não é preparado para receber muitas bênçãos. Nós não somos preparados para receber muitas maldições, muitos castigos. Mas também, se a sua vida ela for só bênçãos o tempo inteiro, só coisa boa o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, você vai acabar se transformando também em um problema. Então, por exemplo, algumas pessoas, né, com seus pensamentos, com as suas ideias, né, vamos dar um exemplo que uma pessoa pobre, vamos mudar um pouquinho essa fala, uma pessoa de alma pobre. Uma pessoa de alma pobre, ela fala assim, ó, não me dê nem pobreza e nem riqueza, só aquilo que eu vou comer durante esse dia. Ninguém imagina que a pobreza e que a riqueza, ela tem seus desafios, tem os seus altos e baixos. A gente pensa que se tem dinheiro, se tem riqueza, a pessoa não tem problemas, a pessoa não tem desafios, tudo é muito mais fácil. E não é assim. A pessoa rica, ela vai ter os desafios, as dificuldades, os problemas, ela vai ter as dores dela também. A pessoa pobre é a mesma coisa. Agora, é mais fácil você passar pela vida com riqueza ou com pobreza? Com certeza com riqueza. E a Torá, ela nos inspira a termos riqueza, a termos prosperidade. Ela nos inspira o tempo todo, mesmo porque uma vida israelita é uma vida cara, não é uma vida barata. A nossa alimentação é mais cara, a nossa segurança, a nossa saúde, aqueles que nós necessitamos ajudá-los. A palavra certa é essa, nós necessitamos de ajudar pessoas. Às vezes a gente pensa, eu vou ajudar um necessitado. Mas a verdade é que quem necessita de dar ajuda somos nós. Nós somos os verdadeiros necessitados. Dar ajuda é uma bênção muito grande. E nós temos que praticar essa necessidade. Nós temos que entender que nós temos necessidade de ajudar as pessoas. Então, a Torá, na declaração no Monte das Bênçãos e Maldições, nos ensina que idolatrar a prosperidade, a propriedade suprema, a prosperidade, a propriedade suprema, não garante um futuro sem problemas. Por isso que lá, as bênçãos, elas são descritas de forma tão clara, tão literal, e as maldições são ocultas. Claro que não é assim, é só para confundir você um pouquinho, para você prestar atenção naquilo que a gente está falando. As bênçãos são ocultas, exige trabalho, exige esforço, exige dedicação. Você acha que você ajudar uma pessoa é fácil ou exige trabalho? Mesmo porque, para você ajudar, você tem que ter para ajudar. E você ter para ajudar também dá trabalho. É trabalhoso, então isso é bênção. E as maldições são mais literais. Né? Então, as maldições, elas são mais bem adaptadas a este mundo, ao sistema. E quantas maldições, elas são tão enfeitadas, elas são tão decoradas, que elas acabam parecendo bênçãos, simplesmente porque elas dão prazer, elas dão alegria, elas são engraçadas, elas têm uma boa aparência, elas têm um bom cheiro, e são maldições embaladas num papel de presente. E as pessoas, muitas pessoas perseguem esses presentes, perseguem esses disfarces que o sistema cria.
Mas nós temos uma boa notícia. A Torá ela traz boas notícias para nós. O fato é que todas as maldições que estão descritas na Torá, elas já se cumpriram, elas já aconteceram. Não significa que elas não estão ainda sendo cumpridas. Porque até hoje nós temos muitas coisas que causam dor, que causam sofrimento. Então, as maldições que já se cumpriram, elas estão em andamento até hoje. E se você faz uma coisa errada, o resultado vai ser uma maldição. Agora, nem todas as bênçãos, e essa é a grande novidade, nem todas as bênçãos, elas já se cumpriram. Tem muita bênção que ainda tem que se cumprir nesse mundo. E isso é uma ótima notícia. Nós, israelitas, nós acreditamos que uma bênção pequena, Katan, ela é muito mais poderosa que uma maldição grande, Gadol. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que existe um poder que vem da parte do Eterno sobre isso. E o fato de todas as maldições elas já terem se tornado uma realidade, terem acontecido, deve inspirar a cada um de nós uma mudança em nosso coração, uma mudança em nossos pensamentos, em nossos comportamentos, em nossos sentimentos. E por mais que todas essas maldições elas pareçam, dependendo do ponto de vista de cada um, porque elas já se cumpriram, mas tem pessoas que ainda estão aguardando algumas maldições se cumprirem. E por mais que elas pareçam ter sido cumpridas, nós estamos aguardando o cumprimento das bênçãos. Essa é uma grande notícia. Bênçãos que ainda não se cumpriram. Então, e se o Kadosh, se Elohim, Baruch Hashem, se ele foi fiel para trazer todas as maldições, então ele vai ser fiel também para trazer todas as brachot, todas as parnassot, todas as simchot. Mas, em nossos tempos, devido à nossa cegueira, devido à nossa falta de atenção, à nossa falta de cuidado, à nossa falta de emuná, continuam surgindo maldições, coisas que parecem novas, né? Embora Shlomo HaMelech, ele falou que nada é novidade aqui no mundo, que tudo já era. Então, por mais que surgiram maldições que ninguém acreditaria que aconteceria nos seus devidos tempos, as bênçãos, certamente, que ainda não foram cumpridas, elas devem nos proporcionar muita alegria. Elas devem nos inspirar. De maldição, a gente não precisa esperar mais nada. Já aconteceu tudo e ainda continua acontecendo. Agora, bênçãos, nem todas aconteceram. Nem todos os milagres aconteceram. Muitos milagres, muitos sinais ainda vão acontecer. E dentro de muitas profecias, em termos de maldições, né, de maldições finais, etc., que dizem que o nosso povo perderia tudo, seria expulso da terra, seria levado aos 4 cantos da terra entre todas as nações, e a gente ia chegar num ponto em que nem os nossos inimigos iam nos querer como escravos, eles próprios nos expulsariam de suas terras, eles próprios nos perseguiriam, eles não queriam nem que nós fôssemos escravos deles, enquanto o faraó desejava Israel como escravo. Mas existe profecia que diz que os povos não nos queriam, não iam nos querer nem como escravos. Como pode isso? Um povo tão grande, um povo tão especial, o povo de Israel, um povo tão sábio, chegar a esse nível onde é rejeitado pelas outras nações, isso é algo a se pensar.
Isso é algo a nos levar a ter que refletir sobre o nosso posicionamento, a nossa Kedushá, sobre a nossa união como povo, sobre tudo aquilo que nós fazemos, que nós podemos fazer de bem para os outros povos, as outras nações, as outras pessoas, para o próximo. Porque as pessoas, elas estão simplesmente fazendo o bem que interessa a ela própria. Ninguém tem interesse em fazer o bem que interessa ao próximo. E eu considero essa Parashat, Devarim capítulo 28, uma Parashat muito pesada, muito dura. Uma Parashat assim, muito ameaçadora para o povo de Israel. E de certa forma, a Torá, ela traz esse aviso, né? Ela traz esse tipo de mensagem, que é um aviso necessário. E nós sabemos que da parte do Kadosh, as maldições não são do desejo dele. Nós é que escolhemos bênçãos ou maldição. E o Kadosh quer que nós escolhemos as bênçãos. E é necessário a gente falar das maldições. Por isso que está escrito na Torá. E o que isso significa? Isso significa o quão é complexo a vida israelita. Yaakov, quando ele era Yaakov, quando ele só tinha esse nome, né, o nome Yaakov, as lutas dele eram mais lutas pessoais, eram mais lutas ali. Mas quando Yaakov foi chamado Israel, aí a luta dele passou a ser uma luta mundial. Em vez de ser uma luta só pessoal, entre família, Yaakov, quando ele foi chamado de Israel, quando ele foi nomeado de Israel, aí a história mudou completamente. As lutas dele mudou completamente. Então todo aquele que é chamado de Israel, ele não pode ser egoísta, ele não pode ser mesquinho, ele não pode ser maldoso. Muda tudo. E o propósito das maldições descritas na Torá de forma tão literal é nos conscientizar de seguir a Torá, o que é um grande desafio para nós. Nós nos aproximarmos do cumprimento das mitzvot, obedecer o Criador, ter amor ao próximo, fazer o bem que nos transcende, mas que atinja o próximo, que também seja o bem para as outras pessoas, não só para nós. Isso tem que deixar de ser um desafio, isso tem que passar a ser um hábito, isso tem que ser seu, de dentro de você. Baruch Hashem.